Bom dia, pessoal. Aqui é o Carlos Matos, eu sou diretor de tecnologia aqui na GFT e hoje eu vou acompanhar o Rafael Sugihara na apresentação do webinar do Open API Framework. Tem alguns recadinhos que eu queria passar para vocês um pouco antes da gente começar, né? Eu queria pedir para vocês manterem os seus microfones no mudo para evitar qualquer interferência durante a apresentação. As perguntas podem ser feitas através da seção de perguntas ali na ferramenta. Você pode enviar suas perguntas sempre por texto, tá? Nós vamos tentar separar aí 10 minutos no final. O conteúdo é bastante extenso, mas nós vamos tentar reservar esses 10 minutos no final para que você possa fazer perguntas e a gente vai tentar responder durante o período do webinar. Mas também vamos deixar disponível para vocês aqui um e-mail para que vocês possam enviar perguntas ou as perguntas que forem mais complexas, nós vamos responder por e-mail posteriormente. No final do webinar, a gente tem uma pesquisa de satisfação e essa pesquisa eu gostaria de pedir para que todos participassem, porque é importante para que a gente possa identificar aí o feedback de vocês e sempre melhorar um pouco esses eventos que a GFT tem realizado. E todos aqueles que responderem essa pesquisa vão receber depois um battle card que nós construímos junto com a AWS sobre o Open API Framework. Então, respondam, participem e vocês vão receber essas informações no final, tá bom? Vamos avançar aqui. Eu queria falar brevemente sobre a GFT, né? Para quem não conhece a GFT ainda, a GFT é uma empresa alemã. Ela surgiu há 34 anos atrás de um spin-off do Deutsche Bank e é uma empresa focada no setor financeiro, né, na indústria financeira. Então, os nossos clientes são, em sua maioria, bancos de varejo, bancos de investimento, empresas de mercado de capital, seguradoras, empresas de serviços financeiros, né. Nós estamos presentes hoje em 15 países diferentes, aí no slide vocês podem visualizar rapidamente aí quais são os países que nós estamos presentes. O Brasil é um dos maiores delivery centers da GFT dentro do grupo. Nós estamos no Brasil já há 13 anos, completaremos 14 anos agora em 2020, e atingimos o número de 1.000 funcionários em dezembro, já passou um pouco, né? Em dezembro a gente tinha passado de 1.000 funcionários, um site expressivo dentro do grupo. Nós estamos presentes em Alphaville, em Sorocaba e Curitiba, né? São os 3 delivery centers no Brasil e nós atendemos não só o mercado local, mas também o mercado internacional, principalmente uma região que nós chamamos de Atlântico, que é composta de Américas e Reino Unido, né? Nós entregamos projetos a partir do Brasil para essas regiões. E aí, assim, a GFT trabalha com diversas tecnologias. Nós somos uma empresa, uma consultoria especializada no desenvolvimento de soluções customizadas para o setor financeiro. Então, nós temos profissionais capacitados desde mainframe até inteligência artificial e tudo que tem de mais novo aí no mercado, tá? Esse é um overview de quem é a GFT hoje no Brasil e como nós estamos posicionados. E falando especificamente do Open API Framework, ele é fruto de um trabalho que nós temos desenvolvido muito forte, em uma parceria muito consolidada aqui com a AWS, né? Nós somos parceiros da AWS e estamos trabalhando juntos para desenvolver um produto que seja interessante para todas as empresas do setor, não só do setor financeiro, mas para todas as empresas que querem adotar essa cultura de APIs, né, e podem utilizar o nosso framework para acelerar esse processo de adoção. Eu vou passar agora a palavra para o Rafael Sugihara. O Sugihara vai conduzir o webinar. Eu vou ficar aqui no backstage. Se vocês tiverem perguntas, eu vou estar aqui para responder também. Bom evento para vocês aí. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Como dito, o Open API Framework é uma iniciativa entre a GFT e a AWS para que a gente possa levar esse asset aí para o maior número de empresas possíveis, para que elas possam disponibilizar suas APIs com segurança. Mas antes eu vou voltar um pouquinho e vou falar um pouquinho do que é realmente o Open Banking, né?
O Open Banking a gente tem ouvido falar bastante no último ano, principalmente, por conta da resolução do Banco Central, que no Brasil a gente vai adotar o Open Banking aí, né, a partir desse ano, que é a externalização aí de APIs, uma conexão muito mais simples entre as instituições financeiras e as fintechs, os desenvolvedores aí de software que necessitam de dados financeiros abertos entre as empresas, tá? Então, basicamente, é uma maneira, como a gente vai chegar nesse nível é externalizando as APIs de uma maneira segura. Tá? Então, esses são os maiores gaps hoje de como garantir a segurança desse compartilhamento. Então, o que permite, né, o que o Open Banking pode trazer para as empresas, tanto para as instituições financeiras, no caso os bancos, quanto para os terceiros, né, que na Europa a gente chama de TPPs, né, que são os Third Party Providers, que na verdade são as fintechs, são as empresas que constroem aplicativos com essas APIs, né. Então, há algumas possibilidades, entre elas, listadas aqui nesse slide, a gente tem o marketplace de APIs, né? Então é possível o banco criar um ecossistema de venda dessas APIs, então APIs de saldo, APIs de crédito, de balanço, uma série de funcionalidades. Para as fintechs, por exemplo, podem ser criadas possibilidades de agregadores. Então eu posso criar, por exemplo, ter contas no banco A, B e C e através de um aplicativo consiga agregar todas essas informações dentro de um aplicativo só. Posso criar parcerias, né? Então eu posso trazer novos clientes através de parcerias com as TPPs. Então eu posso criar algum produto onde haja um valor agregado muito expressivo entre bancos e fintechs e essa junção eu posso criar aí novos produtos. Eu posso ser também um vendedor de APIs, né? Então eu posso criar uma série de APIs que tragam valor para o cliente final, né? Então é possível criar um marketplace de dados de uso dessas APIs e aí através disso criar novos canais de oferta. E também tenho a possibilidade de criar um banco como plataforma. Então eu posso criar um banco white label e aí eu posso utilizar as APIs de crédito de determinado banco, as APIs de contratação de empréstimo por outro banco, e aí eu tenho um banco agnóstico onde eu crio um banco um vanilla, né, um white label, e aí eu consumo essas APIs através de uma instituição financeira única ou diversa. Quando a gente fala de Open Banking, tá? Então eu tenho aqui uma série de países onde o Open Banking ele já está em negociação, já está em regulamentação, ou alguns que já estão funcionando, o caso de UK, o caso da Austrália, por exemplo. Então, nos outros países aí onde eu tenho os países pintados em azul um pouco mais escuro, são países onde o Open Banking está sendo discutido ou está em vias de iniciar. Né? Nesse mapa não estão ainda o caso da Colômbia e o caso de Israel, que estão bem avançados também com as negociações do Open Banking. Tá? Na Europa, onde a gente está mais avançado, inclusive PSD2, que é a regulamentação de lá, é a regulamentação, é o modelo onde estamos nos baseando para a criação, inclusive, de um asset para atender a regulação do Bacen. Ainda não temos todas as regras, tudo que a gente tem que seguir, porém a gente já nos baseando na PSD2, a gente tem aí um norte para seguir e criar ferramentas seguras para a disponibilização das APIs. A regulamentação do Open Banking, na verdade, ele não se trata apenas de compliance, né? Então, a mudança, a motivação para que o Open Banking seja fomentado e que ele seja distribuído e usado, na verdade, ela vem de uma necessidade dos clientes, né? Então, a gente tem uma série de necessidades onde o cliente é o driver aí dessa mudança. Então, a gente pode falar aí muito
dos agregadores, né, da questão dos aplicativos, onde a exigência do mercado é que está drivando essa mudança. Então, imagina que uma grande característica disso tudo seria o PFM, que é o Personal Finance Manager, né, que ele é o seu gerenciador e agregador dos seus gastos na sua conta bancária. Então, imagina que você, hoje, nos dias atuais, você tem lá os seus aplicativos de entrega de comida, ou mesmo os seus aplicativos de carona. Então, esses aplicativos com o PFM é possível você taguear todos eles e entender exatamente o quanto você está gastando e como você está gastando o seu dinheiro durante o mês. Então, através disso, você consegue criar categorias e dessas categorias criar um orçamento para o mês ou para os seus próximos meses aí de custo. Além disso, é possível também, na verdade, essa agregação e essa categorização, ela é muito mais simplificada uma vez que você tem o Open Banking funcionando, porque você consegue pegar aí dados de todas as suas contas e através desses dados você tem a categorização por tags dentro de cada custo, então você consegue, dentro de um aplicativo, você consegue entender um pouco melhor as tuas contas e tudo mais. Além disso, você consegue personalizar ofertas, você consegue através de geolocalização mais o PFM, o Open Banking, né, o consumo dessas APIs, você consegue aí entender os momentos de vida, então através disso você consegue personalizar, está na hora de criar jornadas específicas para cada momento de vida. Então o cara que está na faculdade tem um perfil diferente do cara que está começando uma vida de casado, ou mesmo está tendo um filho agora, então com o Open Banking mais o PFM você consegue agregar essas ofertas e drivar aí um produto específico para o seu cliente. Pensando em tudo isso, o que nós criamos junto à AWS foi exatamente um framework que é um acelerador da construção da disponibilização dessas APIs. Então, utilizando aí esses produtos que nós temos na tela hoje, nós temos aí todos os produtos serverless e gerenciados através da AWS. Então, para quem não tem muita familiaridade, são produtos onde você não precisa, por exemplo, instalar nada, não precisa fazer nenhuma customização de sistema operacional, nada disso. Você não precisa provisionar nada para que o framework possa funcionar. Então, todos esses produtos aí, eles estão unidos em uma arquitetura onde você consegue fazer a criação e a disponibilização dessas APIs através de um marketplace que a GFT também desenvolveu junto com a AWS. Então, desses produtos todos aqui, para o framework, existem alguns que eles é possível você habilitar ou desabilitar. Então, imagina que você já tem uma solução de Web Application Firewall, então eu não preciso utilizar isso dentro do framework, por exemplo. Eu tenho uma solução de DDoS, né, que é o Shield, então eu não preciso habilitar essa solução dentro do framework. Então ele é totalmente customizável, mas também com todos os serviços gerenciáveis. Então você paga por milhão de chamada, ele é realmente muito muito barato para iniciar um uso, uma POC ou qualquer coisa do tipo. Em cima dessa arquitetura de produtos, nós criamos um portal, né? Então, na verdade, são dois portais, e o terceiro está a caminho, que é uma evolução desse framework. Tá? Então, nós temos aí o Provider Portal e o Developer Portal. O que são esses caras? Tá? O Provider Portal ele é a interface onde quem vai disponibilizar APIs, todo o cadastro, toda a parte de precificação, autorização e governança das APIs, do uso dessas APIs, são gerados através desse Provider Portal. O Developer Portal, no caso, seria os TPPs, tá? Seriam as fintechs que vão se conectar em cada ecossistema de cada instituição financeira para poder fazer a assinatura dessas APIs. Em cima desses dois portais, a gente tem a camada de segurança. A camada de segurança ela é toda formada aí através dos produtos da própria AWS. E esses produtos, eles são, no caso da autorização e controle de uso, tudo baseado em OAuth, em JWT. Então, os payloads são todos encriptados. Toda a parte de criptografia dos lambdas, toda a parte de
de segurança e auditoria, ela é realizada através dessa camada, tá? Do lado direito, nós temos ali a camada de analytics, né? Então, o que é essa camada de analytics? Toda chamada de API que qualquer um fizer através desse framework, essa chamada de API, ela é logada. Então, todo log dessa chamada, ela é criada, cria-se um data lake em volta disso, e através de ferramentas de inferência, no caso do SageMaker, de Machine Learning, ou do próprio Athena, a gente consegue olhar para esse data lake, e em cima desse data lake a gente tem lá comportamento de usuário, comportamento do uso das APIs, então através desses analytics o desenvolvedor consegue entender como a aplicação dele é utilizada e o provedor consegue entender de que maneira os desenvolvedores estão consumindo essas APIs. Tá? E a parte de remediação é uma parte bem interessante, é um diferencial da plataforma, que ela é através do SageMaker, que é um produto de machine learning, você cria modelos de machine learning que vão inferir em cima desse data lake, né, de todas as chamadas logadas, e através dali você consegue entender se há algum tipo de anomalia. Ele faz detecção de anomalias automaticamente, você consegue criar uma série de modelos infinitos aí de machine learning em cima desse data lake. Só um detalhe muito importante que as pessoas perguntam bastante, que é se a remediação dessa detecção de anomalias é em tempo real. Não, não é em tempo real. O SageMaker ele precisa de insumo para que ele possa treinar os modelos e através daí ele traz os resultados para você, não em tempo real, mas em um tempo muito razoável para fazer essa detecção e estudo do consumo das APIs. Esse aqui é um caso interessante que a gente está fazendo para UK, que é uma customização já desse framework. Então, mais uma vez, ele é um framework que ele não é uma caixinha fechada, nós podemos customizá-lo para vocês. Então, dependendo do que vocês necessitarem, a gente consegue, através das chamadas de API, da criação de novos produtos, a gente consegue fazer todo tipo de customização. Nesse caso, por exemplo, lá em UK a gente tem essa whitelist aí das empresas que estão certificadas para o Open Banking. Então imagina que eles têm um diretório onde as empresas se cadastram e disponibilizam APIs. E aí um órgão lá do governo de UK, eles pegam e fazem essa validação. Então quem está dentro desse diretório, dos TPPs, já podem utilizar as APIs. Então, ao invés de uma maneira manual você autorizar ou desautorizar o uso das APIs e dos métodos, através de uma integração, quem já está nesse diretório, no momento do login, no momento da criação da conta do framework, né, da utilização do framework, já existe uma validação com esse diretório, e a partir daí, dependendo do nível da associação da TPP, o uso das APIs de empréstimo e de uso de seguros e de dados, de mercado de dados, de novos modelos de negócio, você já pode utilizar ela diretamente. Então não é necessário passar por essa validação de governança, por exemplo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Os diferenciais da ferramenta, tá? Muita gente me pergunta, fala, Rafael, mas qual o diferencial da ferramenta desse framework de vocês, desse asset, qual que é a diferença para as ferramentas já de mercado, né? Então, eu tenho aí algumas ferramentas que são pagas, outras gratuitas. Qual que é a diferença? Por que que eu usaria essa ferramenta e não usaria uma de mercado, tá? Então, baseado na construção do framework, eu já tenho aí a questão das APIs, do log de cada API, da criação de um data lake teoricamente autônomo. Então, através do uso das APIs e dos métodos, do consumo dessas APIs e dos métodos, eu tenho aí insumos para poder criar modelos de machine learning, entender, por exemplo, qual a utilização das minhas APIs, se de repente eu tenho uma maior quantidade de dúvidas em cima de determinadas APIs, do uso dessas APIs. Então eu consigo, através do Analytics e através das dúvidas dos clientes, eu consigo melhorar o meu produto, criar novos modelos de negócio. Tá? Então eu posso vender dados puramente, dados crus, eu posso criar uma série de mercados e possibilidades para o uso dessas APIs.
Eu tenho também aqui segurança por design, então eu tenho criptografia, eu tenho chaves de criptografia, eu tenho log das chamadas de APIs, eu tenho autorização e autenticação através de OAuth 2 e tenho também a criação de vários métodos, a criação das APIs e os métodos, eu tenho segurança dentro dessas APIs também. Então, eu tenho rastreabilidade fim a fim. Então, para questões de auditoria, questões mais regulatórias, eu tenho esse log do uso dessas APIs. Então, isso é muito importante para o mercado altamente regulado, como é o caso do mercado financeiro. Eu vou passar agora para a parte da demonstração do framework, tá? Então eu vou cair exatamente aqui numa tela onde eu tenho os dois portais. Então eu quero começar aí com o portal de provedor. Então eu tenho todo esse framework, e só para deixar claro, eu não sei quem tem muita quem que já é familiar com a AWS, tá? Então ele é um pacote do CloudFormation. Então eu baixo esse pacote de um S3 e a criação de todo esse ambiente ela é feita de maneira automática, tá? Então, a partir daí, o provedor ele cria as APIs e os métodos dentro do painel da AWS dele. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais dos requisitos. Tá? Então, a jornada toda é self-service. Então, uma vez criado, você consegue criar os seus usuários e senhas de uma maneira extremamente autônoma. Tá? Então, estou fazendo login aqui dentro da plataforma. Dentro dessa plataforma, eu tenho aqui uma série de APIs que já estão disponibilizadas, caracterizadas aqui pelo olhinho laranja aqui do lado direito. Então, todas essas que estão com o olhinho ativado são as APIs que estão disponíveis para assinatura. Tá? Eu tenho aqui, voltando um pouquinho, eu tenho aqui 3 idiomas disponíveis. Então, eu tenho inglês, português e espanhol para atender os mercados, a maioria dos mercados. Né? E eu tenho também aqui toda a parte dos métodos das APIs. Então, eu vou criar aqui eu vou abrir aqui a Pet Store, que é um exemplo que a gente criou. Então, o que é bem interessante é que você pode criar quantos estágios você quiser. Então, você pode criar estágios de homologação, desenvolvimento, produção, quantos forem necessários. Você pode criar toda a documentação baseada em cada estágio. Você tem aí a opção de baixar em 2 formatos, em JSON e YAML, tanto para o Postman quanto para o próprio API Gateway da AWS. Além disso, a gente tem aqui as informações do endpoint e também tem os planos, né, disponíveis para essa API. Então, a gente tem o plano Premium, o plano Basic e o nome de plano de uso grande, que foi um teste que nós fizemos aí em caso de um nome muito grande pro plano que vocês queiram utilizar. Tá? E em cada um deles nós temos os detalhes, tá? Nome, descrição, quanto custa e o tipo de quantidade de requests, se a gente vai aplicar throttling ou não. Tá? E aí, dentro dessa API, nós temos os métodos, e cada método, de acordo com a quantidade de planos de uso, a gente consegue precificar isso ao vivo. Tá? Então, a gente consegue colocar aqui o plano Premium, o plano Basic, e aí eu consigo alterar os valores aqui por milhão de chamada. Tá? Então, lembrando que toda chamada que é realizada, a gente está usando aí o milhão de chamadas como base para precificar isso. Tá? Porque uma vez que o API Gateway da AWS ele é cobrado por milhão de chamada, para ficar mais simples, a gente entrega também dessa maneira para fazer a cobrança. Tá? Então, nós temos os estágios aqui e temos a precificação. O que a gente tem aqui também, que é algo bem importante, interessante, que a gente normalmente não encontra, é a curadoria do uso das APIs. Tá? Então, eu tenho aqui um painel de aprovação ou negação de uso das minhas APIs. Eu acho que para ficar mais claro, depois vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona isso quando eu aplicar aí a jornada do desenvolvedor, tá? Então aqui eu posso aprovar ou não por método, né? Ele me dá essa granularidade de aprovar os métodos ou rejeitar. E existe também a possibilidade de eu aprovar todos de uma vez ou rejeitar todos de uma vez. Isso funciona de que maneira, tá? Por que nós criamos essa maneira? Determinado cliente pode ou não utilizar
uma API, por exemplo, de uso de crédito e de saldo bancário. Então imagina que uma das APIs, um dos métodos que teoricamente serão obrigatórios é a de disponibilização de saldo. Uma vez que eu tenho isso default para todo mundo, eu posso, por exemplo, ter aprovada o método de saldo, mas posso ter rejeitado, por exemplo, o uso de crédito, por exemplo. Então, por isso essa granularidade entre o uso das APIs. Então, e eu consigo filtrar aqui entre o que está pendente para ser aprovado, quem já está aprovado para uso e quem foi negado. Então, eu tenho essa granularidade de controle aqui também. Então, basicamente é isso. Eu tenho também a parte de estatísticas, né, o Analytics, que é o quê? É a utilização do AWS Athena em cima do S3, onde estão os logs de API. Então, através do Athena, quem tem um pouco mais de familiaridade, é só criar uma view em cima dos dados e fazer a busca. Quem não tem a familiaridade, o Athena é um produto da AWS que faz pesquisa dentro de buckets S3, que são os armazenamentos de objetos dentro da AWS, e aí através de lá você cria visualizações para olhar exatamente o que você precisa, ao invés de ter, por exemplo, uma série de painéis, por exemplo, do Elasticsearch, onde você precisa provisionar um servidor, etc. No caso do Athena, você apenas cria a view e traz os resultados que você necessita. Tá? Indo aqui para a jornada do desenvolvedor, imagine que eu sou agora uma fintech que quero assinar APIs de um banco. Então, eu faço também o meu cadastro, faço toda a minha jornada self-service de cadastro e eu faço o login aqui imediatamente. Uma vez logado, eu tenho aqui as minhas aplicações. Então, imaginem que eu quero criar aqui uma aplicação chamada Webinar GFT. Uma vez criado esse webinar, né, essa aplicação, vocês podem verificar aqui que eu não tenho nenhuma API assinada, então eu não tenho aqui a visualização de um botão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar ali, eu vou assinar uma das APIs. Né? Vocês se lembram que aquela do lado direito tinha aquele olhinho laranja onde falava quais eram as APIs que estavam disponíveis? Nesse caso aqui, são as mesmas que vão aparecer. Então eu vou olhar aqui para a Pet Store. Aí eu tenho a documentação da mesma maneira que eu tinha lá no provedor, né? Então eu consigo fazer o download deles aqui. E eu tenho também os estágios, né, que eu quero, os ambientes que eu quero utilizar e quais são os planos disponíveis para mim. Então no caso aqui eu quero selecionar as duas APIs em produção e eu vou mandar um request. Aqui está me dizendo quais são os dados, né? Então o preço que a gente colocou no milhão de chamadas, o preço que a gente colocou no milhão de chamadas de cada um dos métodos. E aí eu vou confirmar aqui a minha assinatura dessas APIs e métodos. Uma vez isso criado, ele continua aqui com as informações. Desculpem. Eu tenho as informações aqui. No caso, eu estou aguardando a liberação por parte do provedor. Então, aquele campo onde eu mostrei para vocês, onde tinha toda a curadoria do uso das APIs e dos métodos, eu estou aguardando aqui a liberação. Então, voltando para o portal do provedor, eu tenho aqui as minhas requests, né? Então, deixa eu ver aqui o que está faltando. Eu vou procurar exatamente qual é a minha API. Esse é um processo assíncrono, então pode ser que demore um pouquinho. Enquanto está criando toda a parte nos bastidores, eu tenho aqui os detalhes da API, então como ainda não foi aprovado a utilização, eu não tenho os detalhes da minha API aqui, mas eu tenho as opções aqui do download do SDK. Então eu tenho em Java, Ruby, iOS, JavaScript, Android, eu consigo fazer o download de todas essas informações. Deixa eu voltar aqui para ver se ele já
liberou o acesso. Mas basicamente é isso. Eu tenho aqui a parte de curadoria onde eu consigo liberar ou não, liberar ou restringir o acesso. Está aqui a requisição do webinar GFT que a gente criou, que é a aplicação. Então eu vou aprovar todas aqui nesse caso. E nesse momento, toda a parte de criação de API Key, toda a parte de usuário da aplicação está sendo criada para mim do bastidor. Tá? Então eu tenho toda essa criação sendo realizada nesse momento. Que também é algo assíncrono, tá? Então pode ser que demore aí alguns minutinhos. Voltando para a tela inicial aqui, vamos ver se ele já liberou o acesso para mim. Uma vez liberado, aqui não tenho mais a informação que eu estou aguardando liberação do uso. Quando eu clicar novamente aqui nos detalhes da API, eu tenho aqui o download das minhas credenciais. E aí, o que é importante, tá? Quando eu clico em resetar API Key ou resetar senha, eu não tenho a senha atual. Tá? Então, isso é uma questão de segurança também, para que a gente não tenha reutilização ou que não tenha nenhuma falha não tenha nenhum vazamento dessa API Key ou da própria senha do aplicativo. Tá? Então, nesse contexto todo, a gente está atendendo a PSD2 de maneira completa com o múltiplo fator de autenticação da aplicação. Então, no caso da perda de uma API Key, eu tenho a perda de uma API Key, eu tenho a possibilidade de fazer esse reset sem precisar expor essa chave, e se eu tiver qualquer tipo de problema, eu consigo resetar a senha do aplicativo também. Algo que é muito importante também que nós não temos aqui demonstrado é a parte de bloqueios de APIs e de métodos. Então imaginem que haja algum tipo de problema com uma API Key, eu consigo bloquear tanto a aplicação quanto o cliente. Tá? Então essa parte estamos finalizando o desenvolvimento ainda, e é importante para a granularidade também dos controles. Então imaginem que eu tenho uma aplicação onde ela tem um consumo médio de 1 milhão de chamadas por dia. E de repente eu começo a ter um acesso muito mais alto, por exemplo, de 1 milhão de acessos por hora. Então isso é possível também detectar, entender se essa quantidade absurda de acessos, né, esse aumento absurdo de acessos, é alguma anomalia ou se é exatamente algum comportamento de mercado. Se for alguma detecção diferente de mercado, a gente pode ir lá e bloquear diretamente essa API no painel. Então eu consigo bloquear esse cliente usando a minha API, ou eu posso bloquear a minha API se for alguma falha no próprio desenvolvimento, ou então se eu quiser, um outro exemplo é que se eu quiser forçar uma troca de versão do uso das minhas APIs, eu posso deixar lá um aviso para que todos até determinada data façam a troca, e através daquele deadline eu consiga bloquear o uso daquela API e forçar que todos usem a nova versão mais segura ou com nova feature ou nova documentação baseado no meu desenvolvimento. Então a gente tem esse controle também, essa tela não está disponível ainda, mas é algo que a gente está desenvolvendo também. Então, basicamente, esse é o walkthrough aí da ferramenta, né, do framework. Então, se vocês tiverem... Isso foi uma versão aí bem superficial de todo a ferramenta, e a gente vai entregar aí esse é meu e-mail para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Então, a gente correu aí com bastante tempo, então foi bem mais rápido do que a gente imaginava. Mas é basicamente isso. A gente tem toda a parte de criação das APIs. Se vocês não tiverem essas APIs, a gente pode ajudá-los a construir essas APIs. Se vocês não têm expertise com a AWS, a gente pode ajudá-los também na criação das contas. Então, quais são os requisitos para a utilização desse framework? Tá? Vocês vão precisar de uma conta na AWS, e aí, através disso, vocês conseguem já fazer o deploy do framework e começar a utilizar. Então, uma vez criada a conta, uma vez feito o deploy dessa ferramenta, vocês vão precisar construir essas APIs dentro do API Gateway da própria AWS. Então, a gente pode apoiá-los nessa criação, tá? Se vocês não tiverem
não tiverem conhecimento, ou podemos apoiá-los uma vez que vocês já têm as APIs e querem fazer um teste, a gente pode fazer a tradução dessas APIs para esse framework. Das dúvidas mais comuns que nós temos, existe a possibilidade, por exemplo, Rafael, eu já tenho meu API Gateway, eu vou usar esse, por que eu usaria o seu? Então, a gente tem aí uma camada de segurança e inteligência que os outros API Gateways do mercado eu não tenho visto essas features. Então, por isso, eu usaria esse framework. E eu também utilizaria esse framework para fazer eu colocaria esse framework na frente do meu API Gateway hoje para fazer a mitigação de DDoS, para a criação desse data lake e para o entendimento das minhas aplicações. Existem empresas, por exemplo, que tem 3 ou 4 API Gateways para determinados tipos de produtos. E aí, nesse caso, a gente coloca o framework na frente deles e a gente faz as chamadas de pass-through para cada um deles, mas para entender realmente como é o comportamento do uso dessas APIs. Então, a gente sabe que a governança de APIs é um tema delicado, é um tema complicado para criar um catálogo e para obter essa governança. Então, para isso, a gente também utiliza o framework para ter um norte aí para onde a gente vai atacar o direcionamento das APIs, etc. Eu creio que do meu lado seja isso. Eu acho que não tenho muito mais o que dizer aqui. Eu acho que o Carlos tem uma. Eu vou aproveitar esse tempo restante que a gente tem até para compartilhar algumas das perguntas que foram feitas aqui e ia pedir até para você me ajudar, Rafael, porque tem, por exemplo, uma pergunta sobre a aderência do OAuth no mercado, né? Então, a gente tem recebido vários contatos de clientes, principalmente no mercado internacional, na Europa, a gente teve alguns contatos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as oportunidades que já surgiram e como você tem percebido isso desde que a gente começou a trabalhar com a divulgação do OAuth. Claro, é um movimento bem interessante. A gente tem tido contatos, como esse asset é um asset global, tá? Então, a gente, em parceria com a AWS, a gente está divulgando isso globalmente. Então, nós temos o mesmo asset que vai rodar aqui no Brasil, ele está rodando em todos os países do mundo, onde há a adoção do Open Banking ou a adoção de aberturas de APIs. Então, é possível usar esse framework não só para o mercado financeiro, mas sim para quem precisa externalizar essas APIs e métodos de uma maneira segura. Então, temos inclusive empresas de mídia que querem utilizar esse framework para controle de ativos internos. Nós temos aí alguns países que estão no mapa. Nós temos Reino Unido, nós temos a própria Alemanha, temos Israel, Colômbia, México, Brasil. Então, a adoção ela tem sido o interesse tem sido bem vasto sobre a ferramenta. Essa ferramenta, esse framework, ele vai ser lançado no site da AWS, no Solutions Builder, em breve. Então, existe aí um movimento de auditoria da própria AWS, de entendimento e lançamento da ferramenta. Então, isso vai ser disponível para todas as pessoas. Ela é uma ferramenta gratuita, tá? Então, nós utilizamos aí um tempo de desenvolvimento nosso da GFT mais a AWS. Então, nessa parceria, essa ferramenta ela está em licença open source. Então, todo mundo vai poder baixar, testar, não vai ter problema nenhum. E o pessoal tem tido muito interesse, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, tá? Uma outra questão que eu queria comentar agora, Rafael, era sobre a, a construção ou a disponibilização do OAuth para outras plataformas de cloud também, né? O Marcelo Salles, que está participando do webinar, ele perguntou, eu até estava explicando para ele que o roadmap do OAuth ele prevê isso, mas a gente não tem data de release nem nada, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, qual que é a sua visão em termos de roadmap para esse produto, como que você está vendo isso para as outras plataformas. Como é um asset criado aí inicialmente com a AWS, existem questões de propriedade intelectual, mas há uma vontade do mercado, há um interesse do mercado
para que a gente reproduza isso para as outras nuvens, né? Então, como somos um provedor aí agnóstico entre todas as nuvens, nós temos também o interesse de fazer a criação desse asset para todas as outras, para os outros provedores também. Existem aí composições que nós devemos criar, então imagina que para a Microsoft, por exemplo, para o Azure, a gente tem um API Management lá que nós precisamos fazer as customizações necessárias, entender realmente como funciona e de que maneira a gente poderia criar esse asset para as outras nuvens também. No caso do Google Cloud também, nós temos o API, que ele já é um API Manager que tem a monetização, por exemplo, ele tem algumas features já presentes dentro desse asset que nós estamos desenvolvendo, mas nós também precisamos criar aí uma camada aí de inteligência e segurança para que a gente consiga disponibilizar isso também para o mercado. Mas existe sim o interesse do mercado e existe sim o interesse da GFT de criar esse asset para os outros provedores. Legal. E um outro comentário que eu queria destacar aqui, o Paulo Stradiotti, que está participando até. Paulo, obrigado pela sua participação aí. O Paulo estava perguntando especificamente sobre a cobrança diferenciada por cliente, né? Se um determinado cliente pode ter um desconto com base no volume de APIs que ele está disponibilizando ou não. E aí eu destaquei para ele já que sim, isso é possível e que a gente também tem a questão de customização do OAuth que pode ser feita para atender cenários específicos. Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Perfeito, é exatamente isso, né? Como dito anteriormente, ele é customizável. É possível criar, inclusive, ferramentas de billing, criar ferramentas de parceria, white label, dentro da própria ferramenta. Então, as possibilidades são infinitas. É sim possível fazer essa criação, inclusive para extração de relatórios separados por cliente, separados por estágio de desenvolvimento, por API, a granularidade quem vai dar é o dono da aplicação. Então, quem for adotar, nesse caso o Paulo, né, ele pode criar aí qualquer tipo de customização que ele quiser, e é sim possível fazer a precificação, inclusive diferenciada por cliente. Tá? Então é possível. Muito bom. Eu acho que com isso nós encerramos as perguntas que nós recebemos aqui. Deixa eu ver lá. Vamos lá. Um abraço para você também, Paulo. Obrigado pela participação. E agora a gente vai para solicitação de preencher a pesquisa de satisfação aí, gente. Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Aqui é Marcos, do marketing da GFT. Alguns recados breves para vocês. Em breve, quando terminar agora o webinar, vocês vão receber por e-mail uma pesquisa de satisfação, é um link. Preenchendo esse link, vocês vão ter no final um PDF que vocês podem fazer download, que é o nosso Battle Card, que foi feito em parceria com a AWS, para poder explicar um pouco mais sobre o Open API Framework. Lembrando que tanto vocês que assistiram como as pessoas que não puderam participar vão ter acesso ao conteúdo desse webinar na íntegra no nosso canal no YouTube. Nós também vamos divulgar o link para vocês por e-mail. Então, acho que é isso. Alguma informação adicional? Eu queria só agradecer a participação de todos vocês, queria que vocês continuassem em contato com a gente aqui. Se tiver alguma dúvida, o Rafael disponibilizou o e-mail dele para que vocês possam enviar suas dúvidas, nós vamos responder assim que possível. Participem dos próximos webinars que nós vamos divulgar. Eu acho que é importante esse canal de comunicação direto com vocês aí. Rafael, mensagem final aí. Eu queria agradecer muito o tempo de todo mundo. Eu acho que foi muito importante esse tempo que a gente passou junto, explicar um pouquinho do que a gente tem feito e também deixar aí um convite para vocês para que continuem acompanhando os nossos webinars, todas as nossas ações, seguir a gente lá no LinkedIn, GFT, Grupo GFT. Então, lá vocês sempre vão ter aí os próximos eventos, todas as agendas. Inclusive, hoje à noite a gente tem um meetup também falando especificamente de certificações, então é bem
é bem importante que vocês fiquem conectados conosco. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o tempo. E se tiverem qualquer dúvidas, por favor, enviem um e-mail para mim. O e-mail é fácil, rlsh@gft.com, sem o BR, e a gente se encontra por aí.